Proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico AGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para sempre. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior e eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães. Quase que eu falei Cláudio Meirelles, viu? Senhor presidente, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência, viu? E os demais colegas vereadores, deputados e deputadas. Senhor presidente, processo 1539 da Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, altera a lei 20.414 de 22 de janeiro de 2001, que dá denominação ao próprio público que especifica. A publicação e posteriormente a CCJ. Processo 1540 da Governadoria do Estado, lei ordinária, dispõe sobre o índice de atualização monetária nas situações que especifica para o ano de 2021. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1542 da Governadoria do Estado de Goiás, lei complementar, altera a lei complementar número 26 de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e as bases do sistema educativo do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1868 da Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, institui o sistema do artesanato de Goiás e o Conselho do Artesanato de Goiás e cria o selo do artesanato de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1869 da Governadoria do Estado de Goiás, altera as leis 591, de 18 de janeiro de 2000, número 13.844, de 1º de julho de 2001, número 14.186, de 27 de julho de 2002, 14.244, de 29 de julho de 2002 e 15.939, de 29 de dezembro de 2006. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1870, a Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, altera a lei 13.591 de 18 de janeiro de 2000, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir, e o Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais, Fundproduzir. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1871, é o número do processo, senhor presidente. Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, dispõe sobre a criação de fundos rotativos no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2396 da Governadoria do Estado de Goiás dispõe sobre a organização, as funções e a carreira específica da Controladoria Geral do Estado, também sobre o sistema de controle interno ou de ouvidoria e de correção.
A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2397 da Governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a criação do Colégio Estadual Divino Pai Eterno. A publicação e posteriormente a CCJ. Processo 2398 da Governadoria do Estado de Goiás, revoga as leis 18.765, de 7 de janeiro de 2015, e 18.804, de 9 de abril de 2015, e os dispositivos legais que especificam. A publicação e posteriormente a CCJ. Processo 2399 da Governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, a qual estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. A publicação e posteriormente a CCJ. Processo 3312, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Lei Ordinária, altera os anexos 9, 12 e 13 da Lei 17.663, de 14 de junho de 2012, e dá outras providências. A publicação e posteriormente a CCJ. Somente essa matéria, senhor presidente. Perfeitamente. O momento oportuno para apresentação de matérias. Primeira, deputada Leda Borges. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os pares, a minha colega Adriana. Apresento o primeiro requerimento, senhor presidente, solicitando informações na Secretaria de Educação acerca da conclusão do ITEGO, Instituto Tecnológico de Goiás, no município de Valparaíso, que já está com 94% das obras concluídas. O segundo requerimento, senhor presidente, nobres pares, é informações junto ao secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, acerca das providências processuais e administrativas da construção do Hospital Regional do Entorno Sul, que será localizado em Valparaíso de Goiás. O terceiro requerimento, senhor presidente, é a Goinfra, solicitando informações acerca da conclusão do quartel do Corpo de Bombeiros. Mais 30 segundos para a deputada Leda. Obrigada. De Valparaíso de Goiás. E um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor de produtos e serviços manter em seu banco de dados a nota fiscal pela garantia, até a época da garantia contratual. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Deputada delegada Adriana Corse. Caríssimo presidente, parabéns ao nosso presidente, todos os demais. Boa tarde, querida colega Leda. Quero apresentar vários requerimentos e projetos de lei, senhor presidente, destacando o projeto de lei que cria punições, no caso multa, para aqueles que, entre aspas, furaram a fila da vacinação do Covid-19, algo que nós precisamos coibir de forma rigorosa no nosso estado. E o projeto de lei que confere a prioridade máxima para investigação nos casos de crime contra a vida e desaparecimento de crianças e adolescentes, que se chamará Lei Murilo Soares, homenageando a criança que desapareceu há 16 anos, nunca foi encontrada, um dos maiores mistérios, um dos casos mais cruéis do nosso estado, que eu fui uma das delegadas que investiguei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres pares, nobres delegadas, deputadas Adriana Costa, delegada também, é claro, deputada Leda Borges. Senhor presidente, apresentando o requerimento, após a anuência desta casa, encaminhar ao senhor governador Ronaldo Caiado e ao Pedro Henrique. Oi. Parece que caiu a conexão do deputado Coronel Adailton. Está nos ouvindo, deputado? Estou, senhor presidente. Oi. Alô, senhor presidente. Repete aí, deputado, que cortou sua... Pode voltar a falar.
requerimento, senhor presidente, ao encaminhamento ao senhor governador Ronaldo Caiado e o Pedro Henrique Salles, presidente, visando a pavimentação da BR-251, no trecho 42 quilômetros que liga os municípios de Vila Propício a Cocalzinho de Goiás. Essa rodovia federal foi estadualizada e destacamos que é uma ligação muito importante entre esses dois municípios, solicitada pelo prefeito Nezão, pelo prefeito de Vila Propício, vereadores, em especial ao vereador Deca, da cidade de Cocalzinho de Goiás. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado, deputado. Deputado Hélio Souza. Boa tarde, desejar ao senhor aí, a todos os deputados, um bom ano de trabalho. A deputada Adriana Costa está toda sorridente. Um abraço ao coronel Adailton, nosso companheiro, para fazer a apresentação de um requerimento, dando a oportunidade de que o vereador Fabrício Fragança seja homenageado por essa casa com a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado e sucesso para todos os colegas deputados aí nesse novo início de trabalho. Um abraço. Obrigado, deputado. Deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados. Apresento o projeto de lei que revoga os incisos 2, 3 e 5 do artigo 15 da lei número 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o plano e carreira de praças e polícia militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências. O que é esse projeto, senhores deputados? O policial militar, o bombeiro, que sofre algum processo dentro da própria corporação ou fora, não pode ser promovido, mesmo tendo direito à promoção. E lá na frente, esse policial é inocentado e perdeu aí durante anos as suas promoções. Então aqui, esse projeto garante a esses policiais, mesmo respondendo qualquer processo penal, o direito à promoção. Isso já foi autorizado pelo STF com a decisão favorável ao nosso projeto. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente, demais pares. Presidente, nós continuamos com o nosso trabalho de oposição responsável, de fiscalizar as ações do governo do Estado de Goiás nessa casa. Eu apresento nessa tarde um requerimento pedindo informações junto à Secretaria Estadual de Saúde sobre uma dispensa de licitações no valor de 57 milhões de reais junto ao Instituto Agir, que é uma OS, que passa a administrar um dos hospitais de campanha aqui no estado de Goiás. São 57 milhões de reais. Eu queria solicitar informações, deputado Álvaro, para saber do motivo de dispensa de licitação de um contrato de tamanho valor. E também apresento na tarde de hoje um projeto de lei que cria o auxílio emergencial, programa de transferência direta de renda para as pessoas fragilizadas por conta da pandemia de coronavírus. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Rubens Marques. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos colegas. Senhor presidente, vou apresentar 2 requerimentos devidamente formulados ao presidente da Goinfra. Um solicitando a manutenção da GO 222 no trecho que liga Anicuns ao distrito da Capela e do distrito da Capela à cidade de Araçu. E outro solicitando a operação tapa-buraco na GO 164 no trecho que liga Mozarlândia ao trevo de Novo Mundo. Só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Cário Salim. Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento um requerimento ao excelentíssimo senhor governador para a liberação de recursos para a construção da sede do IML na cidade de Morrinhos. Deputado Vinícius Cerqueira. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, estou apresentando um projeto de lei aqui que muda a Lei Estadual 17.477 de 2011, que inclui os titulares de todos os conselhos tutelares do Estado de Goiás para que possam aderir ao IPASGO. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Antônio Gomide. Boa tarde, senhor presidente. Estou apresentando um requerimento para o presidente da Goinfra, referente à pavimentação asfáltica da GO 417. E apresentando 2 projetos, presidente. Um que visa mudança no currículo do ensino médio, disciplinas específicas de um projeto de lei complementar,
e um projeto de lei assinado junto com a nossa deputada estadual Adriana Corsi, onde nós estamos estabelecendo que os profissionais de educação terão prioridades no processo da vacinação contra o Covid-19, fazendo com que as aulas presenciais nas escolas públicas estarão condicionadas à vacinação dos professores e professoras em sala de aula. Deputado Paulo César. Boa tarde, senhor presidente. Estou aqui apresentando um requerimento ao senhor governador que possa fazer a inclusão da dosagem de vitamina D nos exames rotinais solicitado pelos médicos de unidade pública do Estado de Goiás, senhor presidente. Quero também apresentar aqui pedido de pavimentação asfáltica da GO 164, que liga Itaguaçu à ponte do Guilhermão, recuperação asfáltica da GO 040, o trecho que liga Bom Jesus a São Domingos, próximo a Goiatuba, pavimentação asfáltica também da GO 188, entre Piranhas e Doverlândia, Campos Verde, pavimentação asfáltica da GO 040, sentido Inaçolândia, Bom Jesus de Goiás, pavimentação asfáltica da GO 110, sentido São Domingos a Iaciara, senhor presidente, é só. O deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu apresento aqui 2 requerimentos para a Goinfra, um para solicitar a recuperação da GO 174 na entrada do município de Montevidéu, que está numa situação muito ruim, e também um para construir a cobertura no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Montevidéu, que vários postos já foram cobertos, lá ainda não está coberto. E apresenta um projeto de lei, senhor presidente, de extrema importância. Há um tempo atrás aprovei aqui uma lei que proibia o corte do pequizeiro aqui em Goiás. Semana passada o próprio governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais para se manifestar contra um projeto lá em Montes Claros que declarava a cidade de Montes Claros como capital nacional do piqui. Dessa feita, eu estou reapresentando aqui uma matéria que a gente já debateu antes, que é transformar o piqui em patrimônio cultural goiano, patrimônio imaterial cultural goiano, que na verdade todos nós sabemos que tanto do ponto de vista cultural quanto da renda, o piqui é um patrimônio dos goianos, por isso apresento nessa data essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Wilde Cambão. Boa tarde, presidente. Apresentar o projeto de lei. Dispõe sobre a criação do Disque Maria da Penha no âmbito do Estado de Goiás, devido ao aumento da violência doméstica e do feminicídio no Estado em função dessa pandemia. Obrigado, presidente. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, apresentando aqui projetos e requerimentos devidamente formulados. Obrigado. Deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, boa tarde. Apresentei vários requerimentos devidamente formalizados, um projeto de lei determinando a necessidade de quadras cobertas nas escolas da rede estadual aqui no estado de Goiás e também outros projetos devidamente formalizados e encaminhados pela internet. Muito obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Já temos vários deputados inscritos. Primeiro, deputado Alisson Lima, pelo Solidariedade. Mais uma vez, boa tarde, presidente, deputado Lissauer, também cumprimento os demais deputados, as deputadas presentes também, deputada Adriana Corsi, deputada Leda. Vamos falar de auxílio emergencial. Eu queria aqui comentar o fato de que nesse momento, no Brasil, nós temos aí, sem dúvida, a pior crise da história por conta da pandemia de Covid, desemprego em alta, informalidade também em alta. Você atravessa a rua, você se depara com pessoas que estão realmente passando por maus bocados por conta dessa pandemia, com desemprego, famílias afetadas. E aí uma cobrança que teve recentemente para que o governo federal pudesse expandir, prorrogar o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro deu sinais, a gente vai fazer isso, talvez 3 ou 4 parcelas aí de R$300, alguma coisa.
O que me surpreendeu positivamente, deputado Gomide, foi que aqui em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz também já sinalizou que vai criar um auxílio emergencial para atender cerca de 50 mil famílias do município. Inclusive, a Câmara Municipal já passou em primeira etapa, em primeira votação, e já está tramitando pela casa. Foi uma surpresa positiva. Agora, o que me traz à tribuna é o fato de que nós temos o governo federal, que já sinalizou que vai prorrogar o auxílio emergencial até meados de junho ou julho, atendendo a expectativa da população brasileira, que aqui em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, ao qual eu sou oposição também, não por parlamento, porque eu sou deputado estadual, não sou vereador, mas por uma questão de ideologia, por uma questão até da composição que foi feita nas eleições desse ano, eu me autodeclaro alguém de oposição ao prefeito Rogério Cruz, só que oposição responsável, é um amigo, tive uma relação muito próxima a ele na Câmara Municipal e farei uma oposição responsável como cidadão, de cobrar, de reivindicar e de exercer o meu direito de cidadania. Onde eu quero chegar, deputados? E o governador Ronaldo Caiado? E o governo do estado de Goiás? Quais medidas está tomando para poder minimizar os impactos da pandemia na realidade social das pessoas aqui no estado de Goiás? Deputado líder do governo, Bruno Peixoto, anunciou há pouco tempo aqui, quase soltando foguete, presidente, de que o governo tinha dado 100 mil cestas básicas para a população em toda a extensão da pandemia. Em toda a extensão da pandemia. Um ano praticamente o governo deu 100 mil cestas básicas, líder do governo, Bruno Peixoto. Depois atualiza então os números, que a última informação de dezembro do ano passado, que Vossa Excelência trouxe na casa aqui, o número é 100 mil cestas básicas. Mas onde eu quero chegar? Continue me acompanhando aqui no raciocínio. Se o Bolsonaro está entregando o auxílio emergencial, vai prorrogar o auxílio emergencial, se o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já está editando uma lei para poder também viabilizar o auxílio emergencial para os munícipes aqui em Goiânia, por que o governo do estado de Goiás não cria também um auxílio emergencial para poder amparar o cidadão em todos os cantos do estado de Goiás, aquele cidadão que não for contemplado com o auxílio emergencial do governo federal, ou aquela família que for grande, que tiver um número muito grande de pessoas na família, que for impactada por conta do Covid, por que o governo também não entra com auxílio aí? Pensando nisso, coloquei na tarde de hoje um projeto de lei nessa casa, que cria o auxílio emergencial, programa de transferência de renda, durante o decreto de calamidade pública, para que o governo do estado de Goiás, ao invés de ficar pegando carona aí no auxílio emergencial do governo federal, e fazendo política de tapinha nas costas, que realmente faça algo que possa afetar positivamente a vida das pessoas. UTI está faltando já. O governo não investiu quase nada em UTIs aqui no estado de Goiás durante a pandemia de coronavírus. Sem amparar as pessoas com auxílio emergencial, oferecendo apenas 100 mil cestas básicas durante toda a pandemia. O governo precisa reagir e auxiliar as pessoas. Eu continuo aqui fazendo meu papel de oposição responsável, oposição respeitosa, porém não é oposição Nutella. Não é oposição Nutella, é oposição firme e forte, oposição raiz, meu amigo. Teve discurso aí muito brando. Oposição tem que ser... Deputada Leda Borges. Oi? Tá, então, até a deputada Leda Borges chegar, deputado Paulo César. Deputado Paulo César, Vossa Excelência tem direito a 5 minutos para o pequeno expediente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje quero falar de saúde e economia pós-pandemia. Em 2020, a Covid-19
foi a causa-morte com o maior número de vítimas no período de um ano no Brasil. No ano 2021 começou mais animador, com a liberação das primeiras doses de vacina. Ainda são muito poucas, mas é um alento, principalmente para os trabalhadores da linha de frente que têm se dedicado integralmente ao tratamento de pacientes com Covid-19. É necessário agir rápido nesse combate, e isso não se faz se não houver a união do Estado e da sociedade civil. Sabemos que a retomada do crescimento econômico depende da vacinação em massa. Se quando a população adquirir a imunidade ou a resistência à infecção ou forem vacinadas contra os agentes causadores, é que teremos tranquilidade para voltar integralmente com atividades econômicas. Gostaria de ressaltar também a importância do SUS durante toda a pandemia. E também que pelo SUS que os brasileiros vão ter acesso à tão desejada e necessária humanização. Pelo SUS, a vacinação é oferecida gratuitamente para que possamos lutar pela nossa vida, pelos outros também. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que é um momento que a gente precisa ressaltar muito a nossa posição aqui nesta casa. Acreditamos numa posição que verdadeiramente um papel que o nosso Pai Celestial, e eu digo isso com muita tranquilidade, ele com toda certeza esticou a corda para que a nossa população possa rever a nossa situação de ser humano, de ser, com toda certeza, mais amoroso, ser mais caridoso. E isso não fez só no estado de Goiás, isso é no mundo. Quando essa tal Covid-19 está estrangulando o nosso mundo afora, é um momento da gente repensar e que, na certeza, possamos estabelecer o nosso papel, ser mais humano, ter mais humildade, para que nós possamos, com toda certeza, fazer o papel que é desejado ao nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso amado Deus que nos criou. Tem a palavra o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Não se encontrando, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna hoje numa preocupação de fazer aquela pergunta que o governador veio aqui ontem visitar essa casa e que mostrou preocupação em relação à vacina. A pergunta que todo goiano está fazendo nesse momento ao governo Ronaldo Caiado, ao secretário estadual de saúde é: cadê a vacina? Porque não tem cabimento no momento que nós estamos vivendo, onde o governador vem a essa casa, mostra a preocupação dos números que nós estamos tendo em Goiás, onde apenas 2,5% foi vacinado,
onde nós tivemos aí mais de 350 mil doses vindo para o estado de Goiás. Isso já vai cumprir agora no dia 18 de fevereiro, um mês da qual a vacina chegou a esse estado. E nós não temos a possibilidade de um cronograma de ação, de número, de meta, onde o estado possa acompanhar a vacinação nos municípios. Governador Ronaldo Caiado, aliado do presidente Bolsonaro, tem uma responsabilidade muito grande na forma como está sendo feita essa vacinação no estado de Goiás. Primeiro, alinhado e aliado de primeira ordem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não é um ministro da Saúde, é um general que literalmente caiu de paraquedas no Ministério de Saúde e que não é nenhum responsável e nenhum estudioso e nada que se possa dizer possa defender a saúde ou entender de saúde. No entanto, ele está lá para defender uma hidroxicloroquina e uma forma incorreta de podermos levar aquilo que nós queremos na defesa dessa pandemia. Esse aliado é o aliado de primeira ordem do governador Ronaldo Caiado. A nossa preocupação nesse momento é que os estados estão sofrendo. Nós temos hoje um estado onde nós estamos aumentando os óbitos dia após dia. Um crescente de mais de 30% de óbitos nessa semana passada. Um colapso nas UTIs no estado de Goiás. E o que nós estamos percebendo é que os municípios estão à mercê e à deriva de um projeto, de um planejamento do estado para acompanhar a forma com que as vacinas estarão chegando em cada município. Digo isso porque se nós tivéssemos um acompanhamento do estado, mostrando a preocupação em fazer com que a vacina realmente fosse colocada e aplicada em cada cidadão, com certeza nós teríamos, depois de um mês que a vacina chegou no estado de Goiás, um estado bem melhor e com menos mortes. O que nós estamos vendo hoje são as manchetes dos jornais, onde coloca com clareza que com 137 à espera de UTI, jornal de ontem do Popular, média de mortes é a maior que em 2020 em mais de 76 cidades, ou seja, ao invés de melhorarmos o quadro de saúde e a expectativa de vida e a possibilidade de realmente preservarmos a vida com a vacina, com a chegada da vacina em Goiás, o que nós estamos vendo é uma grande preocupação, porque nós não temos a direção, nós não temos sequer um ministro de saúde que possa dar o amparo ao Estado, e nós não temos no Estado aqueles que podem realmente dar o amparo às cidades. Os prefeitos que foram nesse momento, no dia 1º de janeiro, entraram na prefeitura, não estão com a cabeça voltada para aquilo que foi aqueles prefeitos do ano anterior e que conviveram com o ano de 2020. As prefeituras estão preocupadas com suas dívidas, preocupadas com planejamento, como que vai tocar, como que vai escolher seus secretários. E nós estamos vivendo nesse momento um total desamparo da Secretaria Estadual de Saúde com a Secretaria Municipais de Saúde. E nesse momento é preciso que o governo de Goiás tenha planejamento, meta, critério para poder ajudar a realmente acabar com a pandemia em Goiás. Tem a palavra o pequeno expediente, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, boa tarde. Eu quero aqui prestar
a minha solidariedade e os meus sentimentos a toda a família do senhor Osmar Pereira de Barros Filho. O senhor Osmar era diretor operacional no Detran, escolheu Goiás para morar, agropecuarista e defensor do agronegócio. Foi fundador da UDR, e perdeu hoje a batalha para o Covid-19. Fica os meus respeitos ao homem de bem que sempre foi, um guerreiro, um lutador que lutou até o final, mas perdeu, como tantos outros, no nosso estado e no nosso país e no mundo, a batalha para essa doença maldita que nem a medicina parece que ainda conhece realmente o que é. Hoje eu também perdi um grande amigo, Fauzi Zenatti, amigo de 30 anos, que perdeu a vida por outras complicações. E aqui eu deixo a minha solidariedade a toda a família. O velório é em Piracanjuba e eu, por motivos da sessão, não vou conseguir estar presente a tempo no velório, mas quero deixar aqui a minha mais profunda tristeza pela perca do meu companheiro, do meu parceiro, Fauzi Zenatti. Eu não sei o porquê, raramente eu uso camisa preta, mas hoje, deputado Chico Cageli, eu amanheci com essa vontade no peito e recebi seguidamente 2 notícias da perca de 2 companheiros. Parece que a mente já sabe o que está prestes a acontecer. Mas o meu luto aqui hoje não é só por esses 2 companheiros que se foram, é por cada produtor de leite desse país, desse estado, deputado Chico Cageli, que estão sendo mortos aos poucos e milhares estão deixando a lida da produção de leite, estão morrendo à míngua. Nunca tivemos um alto custo de produção como agora. Um saco de milho 90, um saco de ração bem mais que isso. A soja 160, 170, e nós, pelo 3º mês consecutivo, tendo a baixa do preço pago ao produtor lá na roça. Estão matando o pequeno e o médio produtor de leite nesse país. Estão morrendo. E junto com esses produtores, as suas vacas que produzem o tão sagrado leite, que tem uma razão social nesse país, estão morrendo também nos frigoríficos. Porque hoje se compensa mais vender carne do que vender leite. E os produtores estão abandonando a profissão. Milhares e milhares de produtores e de propriedades estão sendo deixadas, gerando desemprego nesse país. O leite, que, como eu digo, gera milhões e milhões de empregos por esse país. Várias indústrias e segmentos dependem do leite. Os laticínios dependem do leite e deveriam agarrar na mão do produtor e não soltar a mão do produtor como estão fazendo agora, assistindo à morte lenta dos produtores de leite desse país. Vai faltar comida. O leite, como eu disse, tem uma razão social no mundo e principalmente no nosso país. Mas parece que a política não está preocupada com isso. Não existe uma política pública voltada ao produtor de leite que vai morrer e está morrendo amigo. Então aqui fica o meu luto também a cada produtor de leite desse país. Deputado Lucas Calil. Passou. Deputada delegada Adriana Corse.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde aos colegas, a colega Leda, aos trabalhadores da Assembleia, todos que nos acompanham. Nós temos visto aí o sofrimento da nossa população de Goiás e do Brasil com a epidemia, a pandemia do Covid-19, tantas mortes de amigos, amigas, tanta preocupação e angústia. Mas há outra epidemia acontecendo no Brasil e em Goiás, que é a violência contra as mulheres, principalmente os feminicídios, assassinatos de mulheres por serem mulheres. Nós, no estado de Goiás, infelizmente, estamos vendo aí um aumento grave deste tipo de crime, ano a ano, e este ano não está diferente. Os números estão muito graves, mesmo na pandemia, quando sabemos muitas mulheres não denunciam. Nós temos aqui em Goiás números muito graves de violência contra as mulheres e entendemos que precisamos nos unir enquanto sociedade para proteger a vida das mulheres e meninas de Goiás. Por isso, nos últimos dias, juntamente com várias outras mulheres que representam instituições, coletivos, grupos que combatem essa violência, nós lançamos um coletivo, Nenhuma Menos Goiás, justamente para combater esses crimes, lutar contra a impunidade, que infelizmente acontece aqui no estado de Goiás também, e lutar principalmente para fortalecer as estruturas que existem para combater esses crimes, como as delegacias, como abrigos, como centros de referência, para que nós possamos, assim, realmente dizer para as mulheres denunciar e que elas tenham sua vida protegida e não haja tanta impunidade. Por isso, nós estamos lançando esse movimento, Nenhuma Menos Goiás. Eu quero pedir aqui o apoio de todos os meus colegas deputados, da minha colega deputada Leda, para que a gente possa implementar em Goiás ações que realmente venham a proteger a vida das mulheres. Quero também aqui cumprimentar o meu colega delegado Odair, que deixa a Polícia Civil de Goiás após realizar um brilhante trabalho à frente da minha instituição. Infelizmente, deixou a chefia da Polícia Civil, mas deixa um legado de um trabalho honesto e muito sério. Quero também cumprimentar o meu amigo e colega delegado Alexandre Pinto, que assume a chefia da Polícia Civil, um delegado extremamente trabalhador, honesto, dedicado, jovem, atuante, que com certeza fará um grande trabalho e contará com todo o meu apoio. Eu, inclusive, já marquei audiência para levar os meus cumprimentos a ele e também demandas de segurança pública relacionadas principalmente à questão da violência contra mulheres. Não é possível que um estado desenvolvido como Goiás tenha delegacias de atendimento especializado à mulher em somente 10% dos seus municípios, que nós tenhamos pouquíssimas delegacias com plantão, que essas delegacias não tenham estrutura para atender todos os casos que nos procuram, que não tenhamos abrigos para proteger as mulheres vítimas e não tenhamos ações de sensibilização e capacitação dos policiais, principalmente naquelas cidades onde não há delegacia especializada. Por isso, caros colegas deputados, a sociedade igualitária, onde a vida das mulheres seja protegida, não deve ser somente um pedido das mulheres, uma luta das mulheres, mas de todos nós. Todos os colegas deputados aqui têm filhas, têm irmãs, têm mães, têm mulheres que eles amam. E por isso essa luta tem que ser de todos nós. Infelizmente, hoje no estado de Goiás, não é um lugar seguro para ser mulher, para ser menina. Os casos estão crescendo quase todos os dias, nós temos um feminicídio em Goiás. É muito grave e ano a ano o número vem crescendo. Portanto, nós precisamos agir, não só a segurança pública, mas também a área de atenção social, área relacionada aos abrigamentos, ou seja, todo o estado de Goiás precisa se mobilizar nesse sentido. E o grupo Nenhuma Menos Goiás vai atuar para que todos os municípios e o estado de Goiás, de uma forma geral, tenha ações de combate a essa violência. Mas nós precisamos transformar essa cultura que existe em Goiás, no Brasil e no mundo, de que as mulheres são inferiores e, por isso, merecem ou são passíveis de agressões e até de ter a sua vida retirada de forma banal e covarde. Por isso, peço o apoio de todos os colegas e também do meu colega delegado Alexandre, que assume a Polícia Civil.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Na semana passada eu estive visitando a querida cidade de Morrinhos, essa que é uma das melhores cidades do estado de Goiás, referência na educação, referência na geração de emprego e renda, enfim, referência na produção rural. E fui recebido por uma comissão de vereadores, além de alguns policiais, membros da Polícia Técnico-Científica, que estão deveras preocupado com a situação do Instituto de Medicina Legal, o IML, da cidade de Morrinhos. Muita gente pode pensar, deputado Chico Cageli, mas IML é lugar de morto, não tem problema nenhum, até que a sua mãe não seja levada para lá, o seu pai, o seu filho, porque quem sofre acidente de trânsito, quem é baleado, vítimas de abuso sexual, de estupro, são levadas ao IML, em vida ou em morte, estando vivos ou mortos. E é ali que o seu familiar querido vai ser atendido pelos componentes da Polícia Técnico-Científica, sejam eles papiloscopistas, sejam eles médicos da medicina legal, sejam eles peritos criminais, médicos peritos. Então nós precisamos urgentemente que aquele instituto, que aquele IML da cidade de Morrinhos, que atende ali inúmeras cidades da região sul de Goiás, seja reformado, seja adequado, seja que receba ali investimentos por parte do governo do estado. Eu tenho certeza que com a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado, nós juntos, com todos os vereadores da cidade, com o prefeito Joaquim Guilherme, conseguiremos também resolver essa questão que é importante para a cidade de Morrinhos e para aquela região, nós adequarmos de uma vez por todas o IML de Morrinhos, dando sim uma condição de cidadania para o povo daquela cidade e daquela região. Contem com o meu empenho, contem com o trabalho do deputado Cairo Salim para levar mais qualidade de vida à população morriense e para toda essa região do nosso estado. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de lei 01 de 18 de janeiro de 2021, dá denominação ao estádio Serra Dourada, localizado em Goiânia, Goiás. Esse projeto é de autoria do deputado Lucas Calil. Eu peço autorização ao deputado Lucas Calil para assinar também esse projeto. Fica denominado Estádio Serra Dourada, Governador Maguito Vilela. O Estádio Serra Dourada é centro esportivo localizado em Goiânia, Goiás. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que fui secretário por duas oportunidades do então governador Maguito Vilela, e era meu amigo particular. Eu tenho o prazer de assinar com Vossa Excelência essa ideia brilhante, não só de Vossa Excelência, mas do senhor como autor e os demais que assinaram esse projeto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente, a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 02 de 18 de janeiro de 2021, inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a festa do Peão de Santa Rosa, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 03 de 18 de janeiro de 2021, cria o Parque da Memória
com o plantio de árvores em homenagem a cada vítima do Covid-19 no estado de Goiás, de autoria do deputado Antônio Gomide. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 04 de 18 de janeiro de 2021. Dispõe sobre o aumento de gratificação para os coordenadores regionais de educação de poste 1 e 2, 3 e dá outras providências de autoria do deputado Bruno Peixoto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 05 de 18 de janeiro de 2021. Estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa, fake news, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 06 de 19 de janeiro de 2021. Autoriza a cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de espaço público para publicidade na forma que especifica e dá outras providências, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de Lei 07 de 19 de janeiro de 2021. Institui a política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas, de autoria da deputada Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de resolução, projeto de resolução 01 de 18 de janeiro de 2021. Da denominação ao próprio público que especifica, de autoria do deputado presidente desta casa, Lissauer Vieira, deputado Humberto Aidar, deputado Henrique Arantes, deputado Álvaro Guimarães. Fica denominado Palácio Maguito Vilela, o prédio em construção no qual funcionará a sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, situada na Avenida PL1, Parque Los Andes, Goiânia, Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar 01 de 19 de janeiro de 2021 altera o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar número 27 de 30 de dezembro de 1999, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 08 de 20 de janeiro de 2021 dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica, de autoria de Vossa Excelência, deputado Lissauer Vieira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 09 de 20 de janeiro de 2021 cria no âmbito da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, o Grupo Especial de Proteção e Defesa Animal, de autoria do deputado Eduardo Prado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15, de 9 de fevereiro de 2021, altera a Lei 20.957, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Programa Universitário do Bem, ProBem,
de autoria do deputado Bruno Peixoto e Thales Barreto. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Oh. Tem não? Processo em fase de primeira discussão e votação, votação secreta, veto. Processo 50... Ordem do dia número 1 e ordem do dia número 2, você só cita os números. Ah, é? Não é todo mundo... Senhores deputados. Senhores deputados. Senhor presidente. Oi, deputado. Pois não, pois não. Tá, ok. Senhores deputados, eu peço um minuto de atenção de todos os senhores que estão aqui, também quem está online. Nós distribuímos duas relações de vetos que vieram da governadoria. São vetos antigos e que inclusive estão travando a pauta. Esses vetos foram distribuídos no gabinete de todos os parlamentares. Segundo a nossa assessoria, foi distribuído quando? Desde antes do recesso. Então, como é feito todos os anos, nós votamos vetos em bloco. Esses vetos tem aqui de vários parlamentares, ninguém pediu destaque. Já está a relação no gabinete de Vossas Excelências. Oi? São vetos antigos, de 2018, 2019 e tem alguns de 2020 também. Então nós estamos colocando em votação em bloco. Essa primeira são 50 vetos e tem uma outra segunda relação com mais 42 vetos. Questão de ordem. Lembrando que esses vetos foram todos distribuídos para os parlamentares para poder pedir algum destaque. Nós não recebemos nenhum pedido de destaque. Tem a palavra o deputado delegado Humberto Teófilo. Presidente, eu gostaria de registrar que eu enviei, quanto aos projetos de minha autoria, destaque de vários, né? Então, até para sobrestar em relação a esses projetos de minha autoria, até no sentido de nós estarmos votando aqui e ter um prejuízo. Vossa Excelência tem a relação? Sim. Então me passa que nós já destacamos agora. E se mais alguém tiver... Presidente, só uma questão de ordem. Tem a palavra o deputado Carlos Cabral. Só perguntar a Vossa Excelência aí, com auxílio do seu regimento aí ambulante, o doutor Rubens, onde é que está a previsão no regimento para votar veto em bloco? Qual artigo, por gentileza? Deputado, sim, nós já votamos várias vezes, inclusive no ano passado também nós votamos vários vetos em bloco, e existe um acordo aqui, por unanimidade, que nós consultamos o plenário para poder fazer a votação em bloco quando são muitos vetos. E aí sim a oportunidade, dentro desse acordo, nós temos a oportunidade de quem tem interesse em destacar algum, nós votamos separado. Então, eu estou pedindo para vir aqui porque a minha assessoria me informou que houve um pedido de destaque dos meus vetos. Estou pedindo para vir aqui também a informação para o senhor. Eu não estou entendendo, deputado. Fala mais alto um pouquinho. A minha assessoria me informou aqui pelo telefone também que nós fizemos o pedido de destaque de vetos. Estou pedindo pode me passar a relação que nós vamos destacar agora. Pode passar que nós vamos destacar. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, gostaria de solicitar o destaque do projeto final 3517 de minha autoria, questão dos telemarketings fora do horário comercial, por gentileza. Os processos de minha autoria, peço destaque de todos, por gentileza, senhor presidente.
3517, né, deputado? Pode passar para a ANEEL ou para o Sardinha. Deixa eu ver aqui, deputado. Mauri. Esse aqui não é mesmo daquela. Não. Esse aqui é o. Pode. Não. Não, é o número do processo. Senhores deputados, se vossas excelências concordarem, eu vou suspender a ordem do dia hoje e vou dar a oportunidade de mais 24 horas para os colegas parlamentares pedirem os destaques necessários e de interesse de cada um. Então, se vocês concordarem, nós vamos suspender a ordem do dia hoje, não iremos votar esses vetos e aguardar até amanhã para vocês nos encaminharem os destaques. Aqui no plenário todo mundo concordou, eu consulto também os nobres parlamentares que estão remoto. Ok? Deputado Hélio. Deputado Hélio, tem a palavra. Sabe, a decisão do senhor a minha solicitação seria essa, porque na verdade, com o fim do ano, termo de sessões nossas, a maioria dos deputados provavelmente não tem conhecimento desse evento. É o meu caso. Então, amanhã eu já terei condições de ver se tem interesse ou não de fazer destaque. Então, agradeço e parabenizo o presidente pela decisão. Perfeitamente, deputado. Então, eu solicito a todos os colegas parlamentares que possam encaminhar a relação dos destaques ao nosso amigo número 42, deputado Rubens Sardinha. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Cabral. Presidente, eu quero perguntar... Oi. Cortou o microfone. Agora pode falar, deputado. Quero perguntar a Vossa Excelência, eu estou vendo aqui várias conversas aqui laterais aqui sobre a composição das comissões. Queria perguntar se Vossa Excelência vai reunir todos os líderes partidários para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho visto toda a movimentação que está acontecendo aqui, estou quieto, não estou participando de nenhuma, porque eu estou esperando da mesa que Vossa Excelência convide nós, líderes de partidos todos, para sentarmos com o senhor e a gente ter clareza sobre qual o caminho. Porque eu já escutei aqui deputado falando aqui no corredor que é o Ernesto Roller, que está definindo quem que é, que não sei o que mais, essa prerrogativa ela é do senhor. A prerrogativa é por obviamente. Regimento. E o regimento fala da proporcionalidade. Eu queria pedir que o senhor chamasse uma reunião conosco, com os até líderes, o Solidariedade tem direito a uma vaga, do Solidariedade para baixo não tem direito a vagas por ter dois. Então eu queria que Vossa Excelência chamasse a gente para conversar sobre isso. Nós já recebemos e conversamos com todos, inclusive com Vossa Excelência. Comigo, com o deputado Antônio Gomide, com o deputado Humberto escada ali, mas conversei, foi conversado. Conversei com o PSDB, conversei com o PSD e todos encaminharam ofícios. Com o DEM, todos encaminharam ofícios. Então já está bem alinhado e o MDB também encaminhou os ofícios, foi conversado. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para convocar para amanhã, 14 horas, a composição e a eleição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, amanhã, às 14 horas, nós, membros titulares, vamos escolher o presidente e o vice-presidente da CCJ, amanhã, 14 horas. Perfeitamente, deputado. E os parlamentares que tiverem alguma dúvida, nós temos aqui, junto com o doutor Rubens Sardinha, eu acho que daqui uma hora e meia já está pronto a relação das... Nós estamos esperando só a indicação do PSL para a composição da Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças. Então, mais uma vez, eu volto a falar a todos. Nós estamos definindo principalmente as duas comissões maiores, que é a CCJ e Tributação, através da proporcionalidade que o regimento interno determina. Então, não havendo nada... Senhor presidente, a palavra, deputado. A pauta seria a votação dos vetos. Como Vossa Excelência
retirou de pauta. Nós não temos mais pauta no dia de hoje. Perfeitamente, deputado. Não havendo mais pauta na ordem do dia, eu encerro a presente sessão, lembrando que está convocada a Comissão de Constituição e Justiça para amanhã e também a Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças para amanhã às 14 horas. E eu encerro a presente sessão convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.